Seja bem-vindo ao canal Geodefesa. Os desafios da China na invasão a Taiwan. A China está de olho em Taiwan desde o século XVII. Recentemente, suas mãos ávidas desejam se estender em direção a esta pequena ilha rica em semicondutores e tecnologicamente importante de forma mais agressiva do que o normal. Se ao menos não fosse por aquela incômoda lei de relações com Taiwan, que estabelece que os Estados Unidos forneçam proteção a Taiwan contra qualquer coisa que possa comprometer a segurança, ou o sistema social ou econômico mantido pelas pessoas em Taiwan, Xi Jinping provavelmente já teria conquistado Taiwan e seus chips de processamento. Mesmo assim, a China não está disposta a abandonar tão cedo a ideia de assumir totalmente um dos pontos focais econômicos mais importantes do mundo. Exatamente até que ponto Taiwan deveria estar preocupado com a potencial invasão da China? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no início de 2022, desencadeou o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Compreensivelmente, a invasão surpresa enviou ondas de choque em todo o mundo, fazendo com que muitos países reavaliassem sua segurança. Em nenhum lugar isso foi mais verdadeiro do que na nação insular de Taiwan, outro estado com um vizinho grande e ameaçador que reivindica historicamente seu território. A invasão da Rússia gerou temores de ações semelhantes por parte da China contra Taiwan, um cenário que poderia desestabilizar não apenas o leste da Ásia, mas potencialmente o mundo inteiro. Como Taiwan se tornou um centro econômico global tão importante? Duas palavras: guerra civil. Aqui está o que queremos dizer. Tal como acontece com a Rússia e a Ucrânia, a história partilhada de Taiwan e da China remonta a centenas de anos. Ao longo do século XVI, os chineses gradualmente ganharam influência e controle sobre a ilha então conhecida como Formosa por meio da combinação de casamentos e comércio. No final do século XVII, a dinastia Qing incorporou oficialmente Taiwan ao seu império, altura em que a ilha tinha a maioria étnica chinesa Han. Em 1895, após sua vitória na Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Japão assumiu o controle de Taiwan da China. Os japoneses implementaram reformas econômicas e sociais na ilha, o que levou a uma modernização e industrialização limitadas. No entanto, a ocupação também resultou em discriminação generalizada contra o povo taiwanês, que era visto como inferior aos japoneses. Com a sua perda no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi forçado a renunciar ao controle de Taiwan, e a ilha foi devolvida ao domínio chinês. No entanto, quase imediatamente, Taiwan se envolveu na Guerra Civil Chinesa, que estava ocorrendo na época entre os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e os comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Na China continental, os comunistas foram vitoriosos. Em 1949, estabeleceram a República Popular da China, ou RPC. Os nacionalistas derrotados foram forçados a fugir para Taiwan, onde estabeleceram a República da China, ou ROC. Com ambos os governos ainda alegando ser o governo legítimo da China, nenhum acordo de paz foi assinado e a guerra civil continua tecnicamente até hoje. Sob o governo nacionalista, Taiwan experimentou um crescimento econômico significativo e uma modernização. No entanto, foi também um período de regime autoritário severo, com liberdade política limitada e abusos dos direitos humanos. Na década de 1980, houve um movimento crescente pela democracia e pela identidade taiwanesa, o que levou a protestos, e eventualmente, a uma transição para o regime democrático da ilha na década de 1990. Hoje, Taiwan continua sendo uma democracia próspera, com uma sociedade civil vibrante, proteções legais e um forte senso de identidade taiwanesa. No continente, a República Popular da China, RPC, também passou por algumas transformações espetaculares. A maior parte do governo de Mao foi extremamente turbulenta, com a industrialização, mas também a fome em massa do Grande Salto em frente ao caos político e a repressão da Revolução Cultural. Após a morte de Mao, o novo líder da RPC, Deng Xiaoping, iniciou uma série de reformas econômicas em 1978. Alimentadas por políticas baseadas no mercado, investimento maciço em infraestrutura e mão de obra barata, essas reformas dariam à China décadas de crescimento do PIB superior a 10% ao ano, elevando centenas de milhões de pessoas da pobreza e deixando o país como a segunda maior economia do mundo atualmente. No entanto,
Durante todo este período de transformação, a questão de Taiwan nunca desapareceu, com ambos os lados continuando a reivindicar o governo legítimo da China. De acordo com o princípio de uma China da RPC, nenhum país com quem mantivesse relações diplomáticas poderia reconhecer a ROC. Durante grande parte da Guerra Fria, a maioria dos governos continuou a reconhecer a ROC, mantendo o Partido Comunista Chinês relativamente isolado. Isso mudou em 1979, quando os Estados Unidos mudaram seu reconhecimento oficial para a RPC, nomeando-a como o único governo legal da China. Mas embora tenham reconhecido oficialmente Taiwan como parte da China, os Estados Unidos também continuaram relações não oficiais com Taiwan. Entre outras coisas, isso implicou fornecer à ilha bilhões em assistência militar avançada para se defender de uma possível invasão, e enviar regularmente a marinha através do Estreito de Taiwan. Hoje, a questão do status de Taiwan continua sendo uma questão altamente controversa nas relações da China com os Estados Unidos e outros. A China continua a ver Taiwan como uma província renegada que deve ser reunificada com o continente, enquanto Taiwan se vê como uma entidade separada e soberana. Xi Jinping, o atual líder da China, reforçou esta posição, chamando a reunificação de Taiwan de uma missão histórica e um compromisso inabalável para seu governo. Agora, onde já ouvimos essa frase antes? Ah, sim, Putin tem dito isso ao povo da Rússia como parte de sua propaganda de guerra desde fevereiro de 2022. Com a invasão da Ucrânia e a deterioração das relações entre os Estados Unidos e a China, muitos começaram a especular sobre Taiwan. A ilha terá um destino semelhante? Se sim, a China se sairia melhor do que a Rússia? E se os Estados Unidos decidirem proteger Taiwan, tal invasão poderia se transformar em um conflito aberto entre superpotências? Estas questões tornam-se mais importantes tanto pelo papel de Taiwan como o maior fabricante de semicondutores do mundo, um elo crítico na economia global moderna, como pela política propositalmente ambígua da América em relação à questão. Suas respostas também são complexas, uma vez que qualquer invasão de Taiwan seria muito diferente da Ucrânia. E poderia ser muito mais cara para ambos os lados, refletindo as circunstâncias únicas da ilha e a importância singular para o nosso mundo moderno. Em termos de números absolutos, fica claro que a China teria vantagem contra Taiwan em quase todos os aspectos. A China tem a maior população do mundo, com 1,4 bilhão, em comparação com apenas 23,5 milhões em Taiwan. E a China é uma superpotência econômica, com um PIB de 18,3 bilhões de dólares contra os 1,27 bilhões de dólares de Taiwan. Da mesma forma, as Forças Armadas da China, o Exército de Libertação Popular, ou ELP, tem mais de 2 milhões de forças ativas contra os 169 mil de Taiwan, bem como muito mais tanques, aeronaves, submarinos, navios de guerra e artilharia. O seu enorme orçamento militar de 225 bilhões de dólares também supera o de Taiwan, deixando poucas dúvidas sobre qual é a potência mais forte em termos absolutos. No entanto, como a guerra na Ucrânia demonstrou, os números por si só não contam para tudo. E apesar das probabilidades contra, as forças armadas e a economia de Taiwan ainda estão numa posição muito melhor do que a da Ucrânia antes da invasão da Rússia. Em 2021, o orçamento de defesa de Taiwan foi superior a 15 mil milhões de dólares, quase 3 vezes o da Ucrânia no mesmo ano, enquanto seu PIB global foi quase 5 vezes maior. Mas isso não é tudo. Taiwan também possui forças armadas modernas com tecnologia avançada e soldados bem treinados. Os Estados Unidos têm fornecido à ilha armas poderosas há décadas, incluindo caças F-16, baterias de mísseis Patriot atualizadas, tanques Abrams e outros sistemas avançados que a Ucrânia não tem ou está apenas começando a receber. Embora estas não reduzissem a sua lacuna militar com a China, colocariam Taiwan numa posição melhor do que a Ucrânia estava no início da sua invasão. Depois, há o problema da invasão potencial em si. Ao contrário da Ucrânia e da Rússia, Taiwan não compartilha uma fronteira terrestre com a China, mas é separada pelo Estreito de Taiwan,
um corpo de água que ainda tem mais de 130 quilômetros em seu ponto mais estreito. Isso significa que qualquer invasão teria que ser um ataque anfíbio. As estimativas mais baixas das forças chinesas necessárias para uma campanha bem-sucedida são superiores a 300 mil. E para alcançar a superioridade numérica de 3-1 que a maioria dos comandantes procura em operações ofensivas, o ELP precisaria de uma força de invasão de 1,3 a 2,5 milhões. Em comparação, o dia D, a maior invasão anfíbia da história até este ponto, teve apenas 156 mil soldados no total. Além disso, apesar de ter melhores capacidades do que a Rússia, o ELP não entra em combate desde 1979, e poucos de seus oficiais têm experiência real em batalha. Os especialistas militares ainda concordam em geral que a China poderia tomar Taipei por meio de força em números massivos, mas com que facilidade se poderia manter o território por muito tempo são menos claros. Além disso, a geografia de Taiwan funcionaria a seu favor em um cenário de invasão. Na verdade, o país é composto por mais de 100 ilhas, muitas delas pequenas demais para serem vistas em um mapa. A maioria das ilhas externas está repleta de mísseis, sistemas de foguetes e artilharia, enquanto um extenso sistema de bunkers foi escavado nas colinas de granito externas. A ilha principal é acidentada, com florestas densas e 258 montanhas com mais de 3.000 metros de altitude. E como observou o analista da China Ian Easton, ao contrário da Normandia, o terreno costeiro aqui é o sonho de um defensor tornado realidade. Taiwan tem apenas 14 pequenas praias de invasão e elas são cercadas por falésias e selvas urbanas. Estruturas feitas de concreto reforçado com aço cobrem os vales circundantes. Taiwan é atingida por tufões e terremotos o tempo todo, então cada edifício e ponte são projetados para resistir a fortes golpes. Essa defensabilidade também tornaria mais fácil a formação de uma insurgência se a China assumisse o controle da ilha. Taiwan tem uma força de reserva grande e bem treinada que poderia participar de guerras de guerrilha e se esconder em túneis e florestas. E embora a posse de armas na ilha seja estritamente regulamentada, tem aumentado o treinamento civil com armas nos últimos anos. O proprietário de um campo de tiro em Taipei disse a Reuters que o número de participantes triplicou ou quadruplicou desde a invasão russa da Ucrânia. Como disse um tatuador e reservista, a maioria das pessoas não quer ir para a guerra, eu também não quero ir para a guerra, mas no infeliz caso de isso realmente acontecer, estarei mentalmente preparado. O terreno em Taiwan, com suas montanhas e florestas, também tornaria difícil para o ELP localizar e neutralizar qualquer resistência. Isso tornaria a ocupação da ilha difícil e dispendiosa, levando potencialmente a um conflito prolongado que poderia desgastar o moral chinês. Outra dificuldade que a China enfrentaria em uma invasão é o apoio internacional a Taiwan. Taiwan só tem relações oficiais com outros 13 países devido à pressão internacional da China, mas mantém fortes relações não oficiais com os Estados Unidos, o Japão e outros estados poderosos. A questão de saber se os Estados Unidos ajudariam Taiwan em uma invasão tem sido uma questão crítica há muito tempo. Desde que iniciou relações com a China, os Estados Unidos mantiveram uma posição de ambiguidade estratégica, propositalmente não deixando claro se responderiam a um ataque a Taiwan. No entanto, com o recente aumento das tensões, esta política foi questionada. Quando questionado, no final de 2022, se enviaria forças dos Estados Unidos para defender a ilha, o presidente Joe Biden respondeu, sim, se de fato houver um ataque sem precedentes. Embora um porta-voz da Casa Branca tenha afirmado mais tarde que a política dos Estados Unidos não tinha mudado, os comentários de Biden deixaram claro como Taiwan continua a ser vital para os interesses econômicos e militares dos Estados Unidos. Se a China lançasse uma invasão em grande escala, há poucas dúvidas de que os Estados Unidos responderiam de alguma forma. Possivelmente através do aumento da ajuda militar aos rebeldes, duras sanções econômicas nos mercados chineses, ou até mesmo do envio ativo de conselheiros e tropas para ajudar as forças taiwanesas.
O envolvimento dos Estados Unidos representaria um sério obstáculo à ocupação ou anexação da ilha pela China por qualquer período de tempo, especialmente porque as capacidades e os recursos do ELP ainda são muito menos substanciais do que os militares dos Estados Unidos. E com Taiwan no caos, tanto a China como os Estados Unidos teriam dificuldade em abastecer os seus complexos industriais militares. Isto aponta para outra grande dificuldade que a China enfrentaria ao invadir Taiwan: a profunda perturbação que causaria à economia mundial. Embora a invasão da Ucrânia tenha criado o caos nos mercados de energia e nas cadeias de abastecimento em todo o mundo, uma invasão chinesa de Taiwan causaria danos muito maiores, apontando para a importância da ilha para o mundo moderno. Isso se deve principalmente aos semicondutores, que são necessários para quase todos os eletrônicos modernos, desde smartphones a GPS, até caças e sistemas de mísseis. À medida que a indústria eletrônica nos Estados Unidos crescia nas décadas de 1960 e 70, os semicondutores tornaram-se cada vez mais sofisticados, permitindo enormes avanços no poder da computação. Mas a partir da década de 1980, as empresas começaram a terceirizar o processo altamente técnico e caro de fabricação de semicondutores para países do leste asiático com mão de obra mais barata. Nas décadas seguintes, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, se tornaria o exemplo mais bem-sucedido disso, tornando-se o maior fabricante de semicondutores avançados do mundo. O domínio do mercado de Taiwan é tal que hoje mais de 90% da fabricação global de semicondutores ocorre na ilha, tornando a TSMC a 10ª maior empresa do mundo. E embora os Estados Unidos estejam agora a dar passos largos para aumentar a sua produção doméstica de semicondutores, Taiwan continua a ser o eixo da indústria e, portanto, da economia digital moderna. Aqui estão as mais notícias. Uma invasão chinesa perturbaria catastroficamente as cadeias de abastecimento globais e poderia levar a consequências econômicas significativas, incluindo escassez e recessão. Um conflito ativo em Taiwan quase certamente desaceleraria ou interromperia a fabricação de semicondutores e potencialmente danificaria ou destruiria as instalações de fabricação. Além disso, qualquer conflito militar levaria a um declínio acentuado na confiança do consumidor e as empresas hesitariam em investir na região. Isso acabaria por prejudicar a produção econômica da China nos próximos anos, pois é fortemente dependente das exportações, bem como da produção ininterrupta de semicondutores, que representam mais de 50% das exportações de Taiwan para a China. Mas embora as consequências econômicas certamente prejudiquem a economia chinesa, isso não é garantia de que uma invasão não ocorrerá. O valor geopolítico de Taiwan é grande o suficiente para que Pequim possa arriscar as consequências apenas para controlar as instalações de fabricação de Taiwan, o que daria à China controle total sobre a indústria e bloquearia completamente o fornecimento dos semicondutores mais avançados para a América. Teoricamente, isso poderia permitir que a China ganhasse vantagem em tudo, desde eletrônicos comerciais até inteligência artificial e produção de armas. Por todas estas razões e mais, está claro que qualquer conflito entre a China e Taiwan seria complexo e teria consequências de longo alcance. Quem quer que controle a cadeia de fornecimento de semicondutores provavelmente se tornará a potência dominante do século XXI. Embora tal conflito ainda pareça improvável hoje, as pressões geopolíticas poderiam certamente criar as condições para uma invasão chinesa. No entanto, mesmo que isso aconteça, há razões para acreditar que tal invasão enfrentaria enormes dificuldades e exigiria quase todas as capacidades militares da China. Mas o que você acha? Qual é a probabilidade de uma invasão chinesa em Taiwan? E como a China se sairia nesse cenário? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo do canal Geodefesa. Bem, a gente segue pesquisando sobre os temas de geopolítica e defesa. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe.
Um forte abraço e até o próximo vídeo.